Ok, já iniciei a gravação. Eu vou compartilhar a minha tela e vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, por favor. Sim, 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 dá para ver. Ok, beleza. Bom, iniciando aqui, né, o nosso primeiro encontro do, do curso de atualização, né, em fitoterapia, idealizado ali pela Fiocruz Brasília, né? Então é mais um curso aí na área de fito, né? Quem gosta dessa, ou quem atua, né, nessa área de fitoterapia, ou para quem tem, né, um simples desejo de aprender ou uma vontade de atuar, a Fiocruz disponibilizou aí essa atualização para os farmacêuticos, tá? Então, eu vou apresentar um pouco do curso, né, falar um pouco do objetivo do curso e a introdução dele, e a gente vai conversando aqui, eu vou passar algumas instruções iniciais, e depois a gente começa a discutir, debater ali um pouco os casos que eu trouxe, tá? Bom, o curso é uma atualização, né, como eu disse para vocês, na área de fitoterapia, né, mais ligado aos aspectos fitoquímicos ali, né, do, das plantas, né, então são aspectos farmacêuticos e fitoquímicos. Quem teve a oportunidade, né, de fazer a leitura e o estudo dos três primeiros tópicos, né? É, as três primeiras aulas, na verdade, observou que tem bastante parte lá, né, de fitoquímica das plantas, né, como são formados os metabólitos secundários, primários, enfim, tá? Só para a gente alinhar um pouco as expectativas, né? A nossa ideia não é trazer para esses nossos encontros, o conteúdo propriamente dito, né? A teoria que está lá no módulo, tá? O curso, ele é autointuitivo, né? Então, a pessoa, autoinstrucional, né, na verdade, o aluno, ele aprende por meio do módulo, né? Quem acessou o curso mesmo viu que tem umas interações, tem uns joguinhos, algumas coisas lá. E o curso é para o aluno aprender sozinho, né? Digamos assim, né? Ele é autoinstrucional. A ideia da Fiocruz, né, com esses encontros, esses três encontros que nós teremos, é trazer algumas ideias, né, claro que não tem como a gente debater todos é, aqueles conteúdos que estão lá no módulo, né, mas a ideia é trazer um geral para os casos clínicos que a gente vai observar no decorrer dos nossos encontros, tá? Então, é mais para alinhar um pouco as expectativas, para os alunos não entrarem pensando que a gente vai, né, passar o conteúdo teórico de novo com eles, né? Então, a ideia é que vocês, né, estudem o conteúdo lá pelo módulo e venha para a aula para a gente poder discutir alguns casos clínicos, tá? É uma discussão mesmo, tá, gente? É aberta, propondo algumas coisas que pode ter acontecido ali com a situação, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, o objetivo do curso, né, é atualizar os farmacêuticos inscritos ali na fitoterapia e a ideia dos encontros é a gente abrir um pouco, né, ali para aspectos mais críticos do paciente, né, ou da situação ocasionada ali, trazendo, né, claro, o conhecimento que foi adquirido ali ao longo do curso que vocês fizeram online, tá? Alguma dúvida quanto a esse alinhamento aqui? Todo mundo tranquilo? Então tá, vamos tranquilo. seguir aqui. Agora a gente vai para um segundo momento, né, que está previsto para esse primeiro encontro, né? Claro que talvez nos encontros seguintes, né, como entrou menos gente do que a gente tinha programado, né? Nos encontros seguintes pode ser que a gente tenha umas novas pessoas se apresentando, né, até para o grupo conhecer a dinâmica, né, de onde está falando, o que que a pessoa, com que a pessoa trabalha, a instituição que ela está vinculada, muitas vezes, né? Por exemplo, se é um pesquisador, está vinculado a uma universidade. Então, a apresentação individual, né, é um dos pontos que a gente tem
dentro do nosso cronograma dessa primeira aula, mas como eu disse, né, desse primeiro encontro, na verdade, mas como eu disse, como entrou menos pessoas do que a gente tinha programado, né, pelo menos até agora, 8h16, pode ser que nas próximas aulas a gente ainda faça um momentozinho de apresentação ali de novo, tá? Mas aproveitando, né, e que estão todos aqui, né, e agradecendo a disponibilidade de vocês, a gente vai seguir com essa apresentação individual das pessoas que estão aqui, tá ok? Então, eh, esse Teams não, eu sou mais acostumado a usar o Teams. Esse Zoom aqui, às vezes, ele dá uma confundida. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Acho que foi. Parei de compartilhar, só para a gente abrir as câmeras, quem puder, né? Claro, para a gente se conhecer um pouquinho. Eu vou chamando, como tem pouca gente, né? Eu vou chamando a pessoa pelo nome e a pessoa vai se apresentando, tá? Então, nome, cidade, fica à vontade para falar, talvez, da sua experiência profissional ou não ali com a fitoterapia, tá? E onde atua, enfim, né? Um currículo Lattes mais resumido ali para a gente também não estender nosso tempo, tá bom? Então vamos seguir, eu vou seguindo a ordem que está na minha tela aqui, tá? Daniele, boa noite. Daniele Ferrari. Se você puder iniciar, você é a primeira aqui no meu quadradinho na tela. Boa noite, tudo bem, gente? Oi. Eu imaginei que eu ia ser a primeira pela ordem alfabética. Prazer a todos, né? Meu nome é Daniele, eu sou farmacêutica. Atualmente eu trabalho na atenção primária, eu trabalho no OBS. Eu trabalho aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas assim, o meu contato com fitoterapia foi mais na época que eu trabalhava com farmácia de manipulação. Eu trabalhei na área de manipulação bastante tempo, acho que mais ou menos uns 6 anos. Então, assim, tinha uma rotina, né, de atuar tanto na conferência, até mesmo na indicação de fitoterápico também. Então, é uma Legal, área, assim, que eu gosto bastante. legal, obrigado, Daniele. Seguindo, Matheus Pessoa. Olá, boa noite. Me chamo Matheus, sou farmacêutico. Eu falo aqui de João Pessoa, na Paraíba. É, eu tenho mestrado e faço doutorado em farmacologia de produtos naturais. Então, eu trabalho mais na área acadêmica, nessa área de fitoterapia. Inclusive, também trabalho, atualmente afastado para fazer o doutorado, mas na minha experiência profissional em si, é como farmacêutico hospitalar, e a gente está abrindo uma farmácia viva no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, meu interesse aqui é expandir meus conhecimentos na área, né, para que eu possa trazer, de fato, nessa parte aqui das farmácias vivas, inclusive também acrescentar na área acadêmica aqui com o meu doutorado. É por isso que eu estou aqui, bastante ansioso para aprender. Legal, obrigado, Matheus. Vitor, Lisboa. Oi, gente, boa noite. Boa Meu nome é noite. Vitor, eu também sou farmacêutico. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu trabalho na indústria, mas no momento estou desempregado e aí realmente estou aqui para ganhar conhecimento, para agregar mais na questão do currículo, mais do conhecimento mesmo. Legal, Vitor, obrigado. Lúcia, Lúcia Zimmermann, né? A Oi, pronúncia? meu nome é Lúcia, eu sou farmacêutica da Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos um projeto aqui de farmácia viva que foi contemplado pelo edital do Ministério da Saúde. Hoje eu atuo na farmácia homeopática aqui da Prefeitura de Porto Alegre e atuo já no SUS há 17 anos. E também sou preceptora da residência em atenção primária aqui de Porto Alegre. Legal, Lúcia, obrigado. Mauro, Mauro acho que estava com problema no áudio, não sei se ele conseguiu resolver. Olá, boa noite. Conseguem ouvir? Mauro, sim,
Ok. Bem, eu sou o Mauro Ricardo, estou a falar a partir de Angola. Eu sou farmacêutico e eu trabalho em uma distribuidora de medicamentos. Então, estou aqui para poder atualizar a respeito das plantas medicinais e fitoterapia, para poder atuar nesta área também. Legal, obrigado, Mauro. Samuel, Ok, junto. Boa noite. boa noite. Professor, eu entrei com o link do e-mail ali e apareceu esse nome, tô todo sem meu e-mail, sem minha foto, é que eu acabei de sair do serviço aqui. Mas meu nome não é Samuel, Ah, tá? Meu nome é Thiago Fernando. então tá bom, porque tá aparecendo Mas eu como. vou, como eu estou entrando pelo celular, depois eu vou entrar pelo meu computador e creio que vai mudar. Mas meu nome é Thiago Fernando, Uhum. eu sou farmacêutico. Sou especialista em vacinas de doenças virais pela Fiocruz. Trabalho com serviços farmacêuticos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E estou fazendo um mestrado em ciências farmacêuticas na Federal daqui. E questão do que está fazendo o curso é em questão de nível de conhecimento e aprimorar mais na, nos serviços clínicos que eu já faço. E aí eu peguei um pouquinho aqui também aí no meio da reunião, mas estou escutando e estou acompanhando aqui. E é isso. Tá bom. Obrigado, Thiago. Bom, e eu agora, né? Acho que só falta eu. Meu nome é Cladeilson, sou farmacêutico. Eu fico no Distrito Federal, né? Atualmente eu trabalho na área regulatória de uma distribuidora de medicamentos, né? Eu sou farmacêutico RT e especialista regulatório dessa empresa a nível nacional. E meu contato maior, assim, com a fitoterapia, né, foi mais na graduação e um pouco ali na especialização, né, que fiz especialização em vigilância sanitária. E na graduação eu fiz iniciação científica, 2 anos ali, e depois também monitorias, enfim. Essa parte da fitoterapia me acompanhou boa parte ali da graduação, né, então é uma área que eu tenho bastante carinho. Nunca atuei assim profissionalmente, diretamente na área de fitoterapia, né? Hoje eu estou mais na parte regulatória ali, mas a minha proximidade com a fitoterapia foi mais na época da graduação, né? E sempre gostei bastante, né? Uma área que atrai muito, né? Eu acho que é uma oportunidade, né? De da gente conhecer cada vez mais o que as plantas, né, podem nos proporcionar ali, né? No Brasil ainda caminha talvez a passos lentos, né? Muitos estados não têm farmácia viva, né? Então, o objetivo da Fiocruz de fazer esse curso, né, dessa atualização também é fomentar, né, a discussão e o ensino, enfim, né, ligado à fitoterapia para que a gente tenha cada vez mais farmacêuticos, né, capacitados desse tema e que tenhamos, né, mais farmácias vivas, né, mais farmácias especializadas ali nesse, nessa área e também no meio acadêmico, né. Então, é sempre importante ter cursos, né, nessa área, voltados para essa área. Eu sei que vai ter mais, né, da Fiocruz, pelo que eu estou sabendo, vai ter outros aí mais voltado para a parte clínica, né, então vai ser bem interessante vocês irem acompanhando, né, essa parte, porque, claro, né, quem atua nessa área são cursos excelentes, né, e espero que consigam aprender, né, e nos nossos encontros aqui a gente consiga trocar conhecimento, né, porque, na verdade, a função aqui é trocar conhecimentos, né, da gente discutir, eu não estou aqui para ensiná-los, né, o conteúdo teórico, mas a gente discutir, no fim, os casos ligados ali ao que a gente viu no curso teórico, tá? Entrou mais uma participante, vou pedir para ela se apresentar rapidinho. Gisele, boa noite. Não sei se ela está com o microfone. Acho que não. Bom, vamos seguindo, né? Aí depois qualquer coisa a gente
pede para a Gisele se apresentar, tá? Vou compartilhar minha tela de novo. Acho que era isso aqui. Vocês estão vendo minha tela novamente? Bom, a gente já falou um pouco da introdução do curso, né? Os objetivos ali da Fiocruz. E eu passar umas regras de convivência, né? Só para a gente conseguir ter uma fluidez melhor ali durante os nossos encontros, tá? Então, aqui, não sei se para vocês fica a imagem aqui na frente, deixa eu tirar aqui. Algumas regras de convivência, né? Ai, meu Deus, fui passando aqui. Toda pergunta é bem-vinda, tá? Então, se tiver alguma pergunta que às vezes a gente se sente meio com vergonha e fala, ah, não, isso aqui é muito bobo, né? Não tem importância. Pergunta, tá? Às vezes, sua pergunta é a dúvida do outro colega e a gente acaba debatendo, então toda pergunta é bem-vinda. Se eu não souber ou se alguém não souber responder, tá? Eu vou atrás da resposta, vou buscar e depois eu trago para vocês, coloco no nosso fórum, tá? A gente tem um fórum lá de debate. Então, assim, como eu disse para vocês, é uma troca de conhecimentos, né? Não sou detentor do conhecimento e acho que ninguém conhece tudo. Então, se tiver alguma coisa que eu não saiba responder na hora, ou que algum de vocês também não consiga, né? De alguma forma contribuir ali na hora, a gente vai atrás da resposta e traga para vocês, tá? Como tem pouca gente, né? Levantar a mão antes de falar, mas caso seja necessário, né? Como acho que somos 8, se eu não me engano, qualquer coisa também pode abrir o microfone e falar que eu não sei se eu vou conseguir vê-los na tela, né? Aqui na hora que eu estou compartilhando, não dá para ver todo mundo, tá? Pontualidade e assiduidade, né? Hoje a gente começou um pouco mais tarde, devido ao fato de às 8 horas a gente ter pouca gente, né? A gente estava esperando mais algumas pessoas. Então, nos próximos encontros, a ideia é que a gente comece no horário certinho, tá? Engajamento e participação, claro, é importante todo mundo participar, né? Dando a sua opinião ali nos casos, né? O que pode ter ocorrido, tá? Sem julgamento, como eu disse para vocês, toda observação, toda pergunta, todo questionamento é bem-vindo, tá? Uma pessoa pode se candidatar a monitor assistente, né? Mas como é pouca gente, eu acho que para hoje não tem muito sentido. Era mais para ajudar, porque eu acho que eu não consigo ver a tela de todo mundo, né? Às vezes alguém pergunta no chat e eu não consigo ver, então assim. Se eu não responder a pergunta na hora do chat, por favor, me comunique. Alguém tiver como me comunicar, só para eu ter noção de que tem alguma coisa lá, porque eu acho que não aparece aqui. Tá? Não se sentir, né, constrangido a perguntar, como eu disse para vocês, né, toda pergunta é bem-vinda. Ninguém sabe tudo, né, como eu falei, então eu estou aqui como tutor, né, o papel do tutor é fomentar a discussão, né, não é ensiná-los o conteúdo, né, é, então, eu não sei tudo de fitoterapia, né? Assim como acredito que a maioria que não atua nessa área hoje também não conhece tudo, né? E até quem está na área também não conhece tudo, né? É impossível a gente conhecer todas essas plantas e tudo. Então, é uma troca de conhecimento, né? Se a gente não souber alguma coisa, a gente vai atrás e volta com a resposta, tá? É importante vocês colocarem o nome e a cidade no Zoom, né? Só para a gente conseguir manter um padrão ali para saber de onde vocês estão falando. E o nome já está certinho, né? Só o do Thiago ali que deu um problema, mas depois ele, quando ele entrar no computador, ele consegue corrigir. Mas sempre que entrar, colocar os nomes, tá? Contribuições originais, né? Não vai ser o caso aqui, mas se tiver alguma atividade, alguma coisa, algum relatório, né? Fazer contribuições originais para que não seja considerado nenhum tipo de plágio, né? Todos nós já passamos, né, pela área acadêmica, né? A gente sabe que plágio é crime, né? Então a gente precisa fazer as devidas citações, referências
mas não vai ser o caso aqui nas discussões que a gente vai levantar, tá? O celular desligado, né, ou no silencioso, quem puder, até para a gente conseguir ter um pouco mais de concentração e participação, ali tá nos modos, nos encontros, tá? Então, quem puder fazer colocar o celular no silencioso é bem-vindo. A câmera ligada é importante para a gente conseguir se ver, né? Ter essa interação, apesar de que está todo mundo distante, né? Mas quando a gente consegue ver o outro por vídeo, fica um pouco mais próximo, né? Então a gente consegue ter uma interação mais legal. Então, quem puder, tá? Não sintam-se obrigados, mas quem puder, deixar a câmera ligada, tá? Ouvir, né? Mais do que falar, no caso, não ouvir só a mim, né? Ouvir os colegas, né? Compartilhar as ideias e todas as sugestões, ideias, perguntas, observações são bem-vindas. Então, a gente escutar, né? Mais do que falar. E eu escutá-los, né? Também, mais do que falar, né? Falar somente pelo tempo combinado de 1 minuto, mais ou menos, né? Como a gente esperava bem mais alunos no encontro, né? Acabou que a gente estabeleceu mais ou menos ali 1 minuto de fala, né? Só que se alguém precisar se estender, não tem problema, tá? A gente consegue estender um pouquinho ali na fala, na troca de experiência, né? Às vezes algum caso clínico, a gente cita um ponto, aí a pessoa já viveu uma experiência de algo parecido, né? Aí pode contar a experiência, às vezes demora um pouquinho mais, não tem problema, tá? Os títulos, né? A gente pede que títulos fique fora da sala, né? A ideia é que a gente possa, né, ter um ambiente de convivência onde todo o conhecimento ali, né, todo mundo esteja meio que equiparado, né? E para que as pessoas também não se sintam, né, de alguma forma, em algum momento, constrangida, né, em perguntar, porque tem pessoas que têm uma titulação bem maior, então a gente pede que os títulos, né, fiquem do lado de fora, né? Aqui está todo mundo como farmacêutico, né? E justamente para a gente tentar manter um pouco mais de conforto ali para todo mundo, né? Para a pessoa não se sentir um pouco inibida às vezes de falar, tá? Coloquei Vegas ali, né? Então o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Toda hora eu passo essa tela. O que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Aquele velho ditado. Então, o que acontecer aqui fica aqui, tá, gente? Não iremos compartilhar com outros tutores, tá? A gente tem, acho que são 18 turmas, não lembro, ou 20 turmas. Cada um tem um tutor, então a gente não vai compartilhar as ideias, as observações de vocês com os outros, por nada disso. O que acontece aqui fica aqui, tá? As únicas pessoas que verão depois dessa gravação são os alunos da turma, né? Que são os alunos que a gente vai colocar essa gravação lá no fórum e eles vão ter acesso a assistir, ou vocês depois também podem voltar e assistir, tá? Mas o que acontece aqui, fica aqui, tá? Dar ou receber feedback, respeitosamente, né? A gente pede para ter um pouco de cuidado, né? Se for dar um feedback para um colega, né? Ah, não, eu acredito que isso que você está falando tá errado. Então, assim, saber dar um feedback, né? Respeitoso. É, às vezes na ideia do colega, ele está equivocado, você fala, não, hoje acontece dessa forma, acontece da outra forma. Só para a gente ter um, um bate-papo legal, né? Uma troca de ideias ali bacana, sem ter em momento algum desrespeito com outro colega, para a gente ter uma convivência bem legal, tá bom? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? É que volta aqui toda a tela. Ele não. Ah, eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela aqui. Tá, agora eu vi todos vocês.
Alguém tem alguma dúvida, gente, do que eu falei até agora, para a gente poder, de fato, ali entrar nos casos, né, para a gente ter uma discussão, tá? Na, no cronograma de hoje, a gente tem 3 casos clínicos para a gente discutir, né? E eles são mais ligados à parte de boas práticas, tá? De fitoterápicos. Então, para quem teve a oportunidade de ver as aulas, né, assistir às aulas 1, 2 e 3 lá do módulo da Fiocruz, a primeira falava de boas práticas, né, lá do cultivo, da separação, da secagem, da lavagem, enfim, todas aquelas etapas que são essenciais, né, para se ter um produto de qualidade lá no final. Tá? Mostrou também uma estrutura de farmácia viva, né, quando a gente tem ali todos os ciclos, né, acontecendo dentro da farmácia viva, desde o cultivo, né, da planta até a industrialização dessa planta, né, às vezes faz o encapsulamento, torna comprimido, vira xarope, enfim, todo aquele processo dentro da farmácia viva, né? Então, o objetivo é trazer um pouco dessas boas práticas, né, para os nossos casos hoje, tá? Então, como eu disse, né, é impossível a gente abordar tudo que vocês viram lá, né, no curso. A ideia não é abordar a parte química também, né, das plantas, que vocês viram na aula 2 e 3, se eu não me engano, tinha umas partes mais químicas ali das cumarinas, dos terpenos, se eu não me engano. Então, a ideia é a gente trabalhar hoje esses 3 casos clínicos mais voltados para as boas práticas dos fitoterápicos, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela de novo, aí apresento os casos clínicos para vocês e a gente começa um pouco ali da discussão. Gente, esse negócio que me deixa doido. Bom, vocês estão vendo minha tela de novo, né? Sim. Sim? Tá bom. Ó, aqui eu trouxe o primeiro caso clínico. Eu nunca sei se essa telinha das imagens fica na frente também de vocês. Bom, aqui a gente tem um caso clínico, né? Para a gente começar a... Professor, desculpa. Oi? A gente está conseguindo só ver uma aba do Hum. curso em si, na internet, mas não talvez a apresentação. Ah, vocês não estão vendo a apresentação, não? Meu Deus. Não. Então, deixa eu descompartilhar aqui e compartilhar de novo. Para ver. Agora sim, professor. Ah, agora estão vendo? Ótimo. Quando eu arrasto essa imagem de vocês aqui para frente, vocês veem também? Vocês só veem a tela do PowerPoint? Só do PowerPoint. Ah, ótimo. É só para eu saber se eu não Tem estou só um tapando ela. nomezinho em cima, no canto superior direito, que é Lenovo. Mas Ah, é do meu computador. Eu não sei, eu não sei como é que tira esse treco aqui, não. Ele aparece o dia todo aí. Mas acho que não vai atrapalhar, não. Tá? Bom, vamos lá, né? Então, vocês já estão vendo aqui o nosso primeiro caso clínico, né? Para a gente trazer algumas discussões, né? Acerca do tema ali de, principalmente, boas práticas, né? Mas a gente acaba abordando, né? Uns outros assuntos, tá? No meio ali das discussões, tá bom? É, bom, apresentando o caso clínico, né, o paciente JA, né, sexo feminino, 52 anos, com histórico de dores epigástricas nos últimos 2 anos, né? Relatou o uso irregular de omeprazol, tá, 20 miligramas, uma vez ao dia no ano de 2023, com resposta satisfatória, né? Apesar de estar usando de forma irregular, né, o omeprazol, às vezes não estava respeitando a dosagem estabelecida ali pelo médico, ele teve uma resposta satisfatória. Contudo, ele relata que prefere os medicamentos naturais,
né, os produtos naturais, as plantas naturais, os fitoterápicos, enfim, né, os sinônimos ali que a população está mais acostumada, né, a se referir, né, aos fitoterápicos. Relatou que há 2 meses iniciou o uso de chá de espinheira santa, né, que é o Maitênus ilicifolia, preparado por infusão de 1,5 grama das folhas secas pulverizadas em liquidificador. Então, ele pegava, né, as folhas secas, pulverizava ali no liquidificador e usava 1,5 grama para 1 ml de água. Relatou que obteve resultados satisfatórios, mas nos últimos 20 dias os sintomas retornaram, né? Então, a gente, como profissional, né, a gente perguntaria ao paciente, né, o que está acontecendo, né? O que a gente pode perguntar, nesse caso, para o paciente que chegou relatando, né, essa história para a gente, né, que usava o omeprazol, mesmo de forma irregular, mas preferia os medicamentos naturais, começou a usar ali 2 meses o chá de espinheira santa, né, feito por infusão de 1,5 grama ali por 1 ml de água, por 1 litro de água, desculpa. Então, quais as perguntas, né? O que a gente pode perguntar ao paciente? Então, não tem respostas certas, tá, gente? Assim, eu vou dar um direcionamento, mas a ideia é que a gente possa discutir, né, algumas hipóteses, né? Então, eu deixo aberto para vocês, para poder, com base nesse caso, né, trazer algumas hipóteses do que a gente pode perguntar ali para o paciente. Alguém se candidata? Pode perguntar a posologia? Não, Quanto ele está tomando, com que frequência? Oi, desculpa, Vitor. Cortou. A Foi o Vitor. posologia de. Foi eu. Quanto É, que ele está tomando? Quando? é, uhum. No caso clínico não apresentou, né, como ele está tomando, né, mas a gente subentende que ele está tomando esse 1 litro, né, durante o dia, né. Então, assim, Ah, tá, porque eu tinha bastante coisa. tá subentendido ali que ele está tomando 1 litro durante o dia, né. Mas não, no caso clínico não está especificado como realmente que ele tomou, né, se ele fez 1 litro para guardar e tomar 1 litro durante 2 dias, 1 litro durante 3 dias, né. Esse relato não está no caso clínico, mas é importante, né? Qual a dosagem que ele está tomando? Mas alguém? Acho que a Daniele queria falar, né, Daniele? Está... Além da questão da dosagem, também a questão do horário, né? E a questão da alimentação também, eu acho que é importante eu perguntar, confirmar com ele que ele tá, do que ele está se alimentando, se ele está Uhum, tomando esse chá, por exemplo, antes ou depois da refeição, porque também pode, né, ter alguma interferência ali antes, né? Normalmente, igual o omeprazol, normalmente toma em jejum. uhum, Aí o chá, por exemplo, quanto que ele toma, né? Como que ele faz? Igual esse 1 litro, se ele, onde que ele armazena, como é que ele faz, né? isso. Também acho que é interessante perguntar. Mais alguém? Onde é que ele consegue essa espinheira aí? Se ele comprou, se ele pegou de algum lugar? Importante. Às vezes ele pensa, né? Será que é a espinheira que ele está usando, né? Então, tem uma série de questionamentos ali nesse sentido também. Ótimo, Lúcio. apesar de ter no texto, né, um pouquinho de como ele prepara, mas entender mais a fundo como é a forma de preparação. A planta é seca, é a planta fresca, as folhas que ele usa, né? Como é que ele prepara essa infusão? Será que Hum, ele ferve, a planta, né, junto com o líquido? Se não, se ele... Como é que essa forma de preparação seria muito importante perguntar. isso. Às vezes ele pensa que, né, acontece muito, né, gente? Vamos para a realidade dos nossos, da nossa
parte clínica, né? Acontece, você coloca lá, às vezes, na receita para o paciente, fala, você tem que fazer por infusão. Mas aí o paciente não sabe o que é infusão, ele não tem nem obrigação de saber o que é uma infusão, né? E ele pode pensar que é colocar as folhas lá dentro e deixar ferver junto com a água, né? Então, isso aí já seria um outro processo, né? Não seria a infusão. Então, o paciente pode estar com pouca informação e está sendo induzido, né, ao erro. Então, são pontos importantes para a gente levantar também, né? Como o Matheus falou, de tá fazendo certo? Como que o senhor está fazendo, né? No caso, a senhora, né? Como que a senhora está fazendo, né? Me fala o passo a passo, como é que está acontecendo, para a gente entender e saber se ele está fazendo da forma correta, né? Claro, né, tem várias especificações, né, de como fazer, né, que tipo de preparação você vai fazer, até a farmacopeia traz, né, algumas lá, mas as mais comuns, né, e deveria vir na receita, né, quando se tem uma receita, ou a instrução, né, de como fazer. Então, isso é um ponto importante também. Quem mais? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que o pessoal já colocou, né? É verificar o histórico mesmo, verificar como ele faz a infusão, se ele toma em Uhum. jejum, se ele toma, a quantidade de água, se ele pesa a planta, realmente como ele adquiriu, se ele utiliza outros chás ou outras medicações junto, para a gente, né, tentar eliminar Uhum. qualquer tipo de interação, intoxicação com a planta. Eu acho que inicialmente é isso, né? Tentar sanar o máximo de dúvida e simplificar o entendimento do paciente para que ele tenha uma adesão melhor, né? Correto, obrigado, Gisele. Então, eu trouxe algumas, né, hipóteses, né, vocês já também falaram, para a gente ir discutindo um pouco, né, mas alguns vocês já trouxeram, né, e a gente só vai expandindo a discussão, tá? Então, primeiro, né, como foi armazenado esse produto, né, como que está sendo armazenado esse produto? Tanto antes de fazer, né, a infusão, né, como depois de feita, né, a infusão. Como que ele está mantendo esse produto, né? Será que não está ali no meio desse processo perdendo, né, as substâncias, né, que ele precisa, né, para o chá, né, para o chá de Espírito Santo fazer o efeito, né? Então, como que ele está armazenando? Tanto antes quanto depois, né? Essas folhas secas que ele diz que tem, né? Onde que ele está deixando essas folhas secas, né? Estão pulverizadas, mas beleza, está pulverizada há quanto tempo, né? Está pulverizada há 3 anos? Talvez não tenha mais um efeito esperado, né? Porque quando a gente pulveriza, né, a planta, a gente aumenta a superfície de contato, né, do, das células da planta ali, e ela vai perdendo, né, talvez um pouco dos metabólitos, né, que a gente deseja. Então, caminhar também para esse ponto de como que está sendo armazenado esse produto, tá? Aí pensando tanto antes, né, como depois quando faz a infusão, tá? Como foi feita essa infusão, né? Acho que foi o Matheus que trouxe, né? O Vitor, não lembro. Como está sendo feita, né? Qual a temperatura que ele está usando? Será que ele está fazendo infusão? Né? Então, cabe um questionamento também, né? Será que o que ele está pensando que era o correto, né? De colocar ali a droga vegetal, que no caso é as folhas, né? Folhas secas, no recipiente, colocar água e deixar ali por um período, depois filtrar ali para tomar? Ou será que ele está fervendo de fato, né, essa droga vegetal, né? Então ele está fazendo, sei lá, uma decocção, né? Então precisa entender como que está sendo feito e também ali a questão de temperaturas, né? A gente sabe que os metabólitos secundários são afetados, né, por uma série de fatores diferentes, né? Desde a produção, né, desde o cultivo até o armazenamento, o preparo, a gente tem ali perdas, né, de metabólitos importantes, né, se a gente não realizar, né, se a gente não minimizar o impacto de fatores, né. Então, por exemplo, lá no cultivo, né, se eu
se eu cultivo no tempo certo, se eu cultivo a planta no período errado, se eu tiro ela na idade errada, né? A temperatura que eu estou submetendo à secagem dessas folhas, tudo isso são fatores que influenciam. É, é claro que em casa é muito mais difícil, né, gente, a gente controlar essa série de fatores, né? Ainda mais quando a gente está trabalhando com pessoas supostamente leigas no assunto, né? A gente fala, ó, você vai tomar um chá de espinheira santa, vai fazer uma infusão de 1,5 grama e tomar ali 1 litro durante o dia, né? Então, é o que ele tem de referência, né? Às vezes a pessoa não conhece. Então, tem que ter um pouco de cuidado e é muito difícil também controlar esse monte de fator quando a gente fala de preparações feitas em casa, né? Aí muita gente também questiona, mas vocês falam para fazer em casa. Mas é a realidade, né? A gente tenta trazer um pouco da realidade do que acontece, né? Porque as pessoas fazem chá em casa, né? E a nossa função como farmacêutico, né? Com conhecimento ali de fitoterapia é tentar reduzir os riscos, né? E aumentar a qualidade do que dessas preparações que são feitas, né? Tá? Se alguém tiver algum ponto, a gente pode me interromper aqui, porque eu não estou vendo todo mundo, tá? Qual a parte da planta que ele está usando, né? Quando estava fazendo efeito lá atrás, será que ele usava a folha que ele comprou, mas depois enquanto um amigo tem uma espinheira santa em casa, eu tirei, deixei secar, triturei pulverizei, na verdade, no liquidificador, mas será que ele sabia que ele tinha que pulverizar as folhas, né? Que é onde a droga vegetal da planta se encontra, né? Então, qual parte que ele está usando, né? Porque na primeira vez que deu resultado, pode ser que ele usava as folhas. Mas e se ele trocou de fornecedor, se ele comprou de outra marca e essa marca não, né, vendeu o gato por lebre lá, né? E está vendendo que não é folha, né? Então tem que ter um pouco de cuidado ali para a gente entender se de fato ele está preparando a infusão dele com a droga vegetal correta, né? Que é as folhas secas da Maitênis ilicifolia. Como eu disse, né, houve alteração de fornecedor, né? Às vezes a gente está acostumado a comprar de um e depois a gente muda e vê que o produto tem uma coloração diferente, né? Tá muito triturado, tá muito pulverizado. Às vezes você não encontra a folha íntegra, né? Você vê um monte de coisa lá dentro, tudo menos as folhas, né? Que é o que você deseja, né? Nesse caso, né? Da Maitênus ilicifolia. Então, perguntar para ele, nesse caso é uma senhora, né? Eu sempre a senhora trocou o fornecedor, antes a senhora consumia as folhas, agora está vindo como, né? Se tiver uma foto, a senhora pode me mostrar, para a gente tentar entender e chegar a um consenso ali, né? Uma análise e dar uma conclusão para o paciente que talvez ele esteja fazendo uso da droga vegetal errada, né? Foi realizado um método correto de extração, né? Então, aquilo que a gente já trouxe lá, né? Que alguns de vocês trouxeram também, né? Será que ele está fazendo a extração correta, né? Será que ele está usando infusão, né? Ou está fazendo por outro método de extração, onde a gente perde mais do que ganha, né? Então, cada planta, né? Tem seu método de extração estabelecido lá na farmacopeia, né? Brasileira ou em outros compêndios internacionais, onde já foram feitos estudos, né, dizendo que esse tipo de preparação, o tipo de correta extração onde você consegue mais metabólitos é determinado, né? Então, tentar seguir ali o máximo que a farmacopeia traz de dado para a gente, tá? Observou mudança na coloração, na textura, no aroma, no sabor? Que é aquilo que a gente volta a falar, né? Às vezes ele está pensando que está tomando chá de espinheira santa, mas na verdade ele está consumindo outro produto, né? Outra planta,
que tem outras indicações, né? Talvez não seja para dor epigástrica que ele está procurando sanar, né? Tratar, tá? Então tem que perguntar se houve alguma mudança, né, de característica que ele estava acostumado já no cenário anterior, né, quando ele teve melhora, né? Porque se eu perco coloração, né, se estou perdendo ali clorofila, se eu estou perdendo a clorofila, eu estou perdendo provavelmente alguns metabólitos, né, secundários ali da planta, tá? Textura, aroma, né, algumas folhas têm um aroma muito forte, né, então você sente, né, característico, né? Será que não mudou? Então, talvez não seja, né, de fato, uma maitênose iliciforme. Talvez seja, né? Aí ele te apresentaria as fotos e tudo, mas precisa, né, da gente sempre fazer esses questionamentos para para ver se de fato, né, o paciente está fazendo o uso correto, tá? Alguma dúvida até agora, gente? Alguém quer colocar algum ponto, alguma experiência de alguma coisa? Tá tranquilo? Vocês estão caladinhos? Professor, eu só investigaria essa questão da dor epigástrica dele, se esse paciente ele tem algum diagnóstico, se é úlcera, se é gastrite, se não é nenhum desses, porque no início fez efeito, né? Ele Uhum. informa que estava dando certo, depois não estava dando mais. Então, possa ser que ele estava passando por um processo de crise e agora ele não esteja passando mais. Então, seria talvez interessante investigar Sim, essa questão do diagnóstico de fato. sim. Recomendar, né, quando a gente observa que pode ter ou evoluído, né, o quadro do paciente, ou, de fato, melhorou, né, orientar a procurar, né, claro, um médico para fazer o diagnóstico, né, da doença ali. No caso dele, ele falou que era epigastro, né, mas será que o momento que ele está vivendo, né, tinha até uma questionamento que a gente está debatendo entre os tutores, né, o emocional afeta, né, será que ele está num momento emocional, quando ele estava com essas dores epigástricas, né, será que ele estava num momento emocional bom? Será que ele estava passando por alguma crise emocional? Tudo isso afeta, né, a gente sabe que afeta nessa região, né, de doenças epigástricas ali. Então, é investigar, né, o que está nas nossas mãos, né, como farmacêutico, claro, né, mas na hipótese, né, da gente ter uma ideia de que o quadro pode ter se agravado, por isso ele não está melhorando, talvez com a espinheira santa e nem com o omeprazol, né, que era o medicamento que ele citou, que ela citou que usava, recorrer ao serviço médico, né, pedir para ele tratar, procurar um serviço médico para fazer diagnóstico, né. A gente como farmacêutico, óbvio, né, não vai fazer ali o diagnóstico, né, não está na nossa, competência, mas, indicar, né, dar essa orientação ao paciente, claro, é sempre importante, né. Bem colocado, Matheus, obrigado. Aqui são algumas, né, paciente muito dedicado, né, trouxe fotos, né. Esse paciente, falou: "Ó, eu tenho as fotos eh, do meu da folha que eu usava antes, né, da folha que eu uso agora", né. Então ele trouxe lá pra gente, né, apresentou o caso, tudo, falou: "Ó, eu tenho as fotinhas aqui, vou te mostrar". Então aqui a gente já percebe um pouco da perda de qualidade do produto que ele está tomando, né. Ali na foto anterior, né, do lado esquerdo aqui, eu tenho uma folha bem mais viva, né, seca, né, mais viva, onde eu percebo que ela está mais esverdeada, né, tem um pouco mais de cor. E a nova, né, que ele está tomando, que é essa que depois ele relatou que não tem surtido o mesmo efeito, né,
já mostram as características um pouco diferentes ali, né? A gente percebe que é uma Maitênus ilicifolia, né? Se a gente for observar assim, a olho nu, né? Mas a gente vê que já teve perda de clorofila ali, né? A cor da folha já está, né? Já tá um pouco perdida, está mais acinzentada, né? Talvez, né? Tem algumas espécies, né? Que se parecem muito também, né? Então, assim, sem uma análise morfológica da planta, a não ser que a planta seja muito, né, característico, né? Às vezes a gente bate o olho e sabe, fala, ó, isso aqui não é determinada planta, né? Mas no caso que a gente tiver dúvidas, né? Aí teria que ter uma identificação botânica, enfim, né? E isso lá no nosso dia a dia a gente nem sempre tem um esse cata, né? Para ficar olhando lá, nossa, a identificação botânica dela é essa aqui, compara uma com a outra. A realidade é um pouco diferente, né? Mas dentro dos nossos conhecimentos, né, já demonstra ali que nesse caso, né, a gente tem uma perda de qualidade ali entre uma planta e outra, né, o que ele tomava antes e o que ele toma depois, tá? Talvez, né, seja esse o motivo que está levando, né, o paciente a não ter o resultado esperado, tá? Pode ser outros motivos? Claro, pode ter vários outros motivos, né? Que só um diagnóstico ou uma anamnese muito robusta e profunda a gente conseguiria determinar. Mas do que a gente tem em mãos, né, a gente entende que aqui já houve uma perda de qualidade do produto, tá? Aqui, né, ele mostrou também, né, ele tirou as fotos lá e trouxe a anterior, né, que a gente vê ali que tem uma quantidade de folha, que de fato é a droga vegetal, né, da Maitênus ilicifolia. Tem um galinho ali, né? Talvez seja aqueles 2% lá que a, a farmacopeia aceita, né? De materiais estranhos lá, né? Quem já fez algum estudo com a farmacopeia, né? Com algumas plantas, sabe que há um intervalo ali, né? Uma porcentagem permitida quando você tem uma determinada quantidade da droga vegetal. E aqui do lado da nova, né? Ele trouxe o que ele está usando atualmente. Então a gente observa que praticamente 50% ali é outra coisa da planta, né? Caule, galho, enfim, às vezes até as partes mais subterrâneas da planta ali, né? E aqui as folhas, né, com perda de cor, né? Algumas nem são muito parecidas com Maitênus licifolia, né? Então a gente pode perceber que houve ali uma adulteração, né? Dentro do às vezes ele compra esse pacote, né, de folhas, né, de planta, da planta medicinal, e algumas indústrias, né, não digo indústria, né, algumas empresas ou pessoas mal intencionadas acabam vendendo uma planta, se diz uma planta, mas na verdade é outra, né. Quando eu fiz a minha iniciação científica, né, eu observei muito isso. Eu fiz um estudo com o hibisco, né, eh, e eu comprei várias amostras, né, de hibisco no Distrito Federal para fazer umas análises lá de material estranho, né, teor de cinzas, enfim. Tipo. E tinha umas que vinham de fato bem, era a droga vegetal mesmo ali que você observava, né, a parte que te interessava. Mas tinha outras que era assustadora, assim, que você via mais matéria estranha do que a droga vegetal. Então, algumas e a gente está fazendo o estudo e hoje já tem um pouco mais de conhecimento, a gente consegue diferenciar ali na hora, né? Se tem duas marcas, a gente acaba pegando a melhor. Para o paciente, nem sempre é a realidade dele, né? Então, às vezes, ele pega a que está mais, às vezes, mais barata, ou a que ele acha mais visivelmente bonita, né? Visualmente bonita. Então, que não é nem sempre a ideal, né? Mas, nesse caso aqui, né, a gente percebe que houve uma adulteração, provavelmente ele pegou de um fornecedor que dizia que estava vendendo a Maitênus ilicifolia, mas na verdade eram outras plantas. Era outra planta, tá? Aqui, né, a gente, depois, né, esse paciente fictício, né, a gente constatou que, na verdade,
era uma folha muito parecida, né, era uma planta, na verdade, muito parecida com a Maitênus ilicifolia, né, que era a sorócia, né. A gente que a gente constata, né, porque a sorócia, ela é uma árvore maior, né, não sei se vocês já viram alguma coisa. Ela é uma árvore maior e ela produz uma grande massa, né, ela tem muita folha, né, muita coisa. Então, pessoas mal intencionadas, né, digamos assim, ou desprovidas, às vezes, de conhecimento, de fato, né, posso também fazer julgamento de valor de que sempre é má intenção, né, mas se a pessoa coloca à venda, ela teria que ter um pouco, pelo menos, de conhecimento ali para saber a diferenciação das plantas, né. E como a sorócia, ela é um pouco mais volumosa, né, ela dá maior facilidade, né, você consegue pegar muito mais folhas do que uma Maitênus ilicifolia, por exemplo. Muitas que a gente encontra aí no mercado, eles vendem se passando por uma, mas na verdade é outra, tá. Então, pode estar acontecendo, nesse caso específico da paciente, eh, uma troca ali de planta de fato, né. Então, se eu não tenho ali de fato a infusão de Maitênus ilicifolia, eu não vou ter o meu tratamento efetivo para as dores epigástricas, né, que é o que eu estou, almejando no momento, tá. Alguma dúvida, gente? Vocês querem comentar alguma coisa, algum caso? Fiquem à vontade, Por enquanto, não. Tá super claro. viu, tá. Então a gente vai partir para o caso 2, né, então, para quem chegou um pouco depois, né, só para a gente alinhar um pouco as expectativas, né, os casos clínicos que a gente traz, né, é para tentar trazer um pouco do conteúdo que vocês viram nas aulas teóricas lá do fórum, tá, do portal, né, da Fiocruz, e a gente discutir, né, de fato, algumas coisas que podem estar acontecendo ali nos casos, que a gente apresenta, tá. Claro, não dá para trabalhar com uma centena de plantas, né, até porque a gente não tem tempo hábil para isso, né, então a gente escolhe algumas mais comuns, né, como esse caso agora que a gente trouxe de uma planta que é bastante comum, né, que é a Maitênus licifolia, e a gente tenta debater ali, né, faz um debate acerca do que pode ter acontecido para o paciente, tá. Eh, Nesse caso desse primeiro encontro, a gente está focando mais na questão das boas práticas, né, do curso lá, né, da aula 1, né, então boas práticas, como está sendo a armazenagem, né, a separação, qual o método de extração, tudo, um pouco macro, né, que a gente não tem tempo para focar tanto e aprofundar tanto, infelizmente, mas, trazer alguns casos onde a gente possa discutir, principalmente nesse primeiro encontro, sobre boas práticas, tá. Aí vai ter os outros 2 encontros, onde a gente vai discutir algumas outras temáticas, né, um pouco, saindo claro, né, sempre a gente volta em algumas questões de boas práticas, mas tem umas outras temáticas que a gente vai trabalhar nos próximos encontros, tá. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Me digam, por favor, vocês estão vendo novamente? Sim, professor. Beleza, obrigado. Eh, o nosso segundo caso, a gente tem um paciente, né, CJ, masculino, 62 anos, né. O paciente relata dores articulares e foi orientado a utilizar ali a cúrcuma longa, né, que tem uma ação anti-inflamatória, né, alívio dos sintomas, dispépticos, né, enfim. E, ele foi, orientado a utilizar, né, a cúrcuma 350 miligramas 2 vezes ao dia, equivalente a uma colher de café cheia, tá. Essa questão de colher de café, ou de chá, ou de sopa, enfim, traz uma série de polêmicas, né, porque a minha colher de sopa pode ser diferente da colher de sopa da outra pessoa, então
sempre essas colheres trazem um pouco de discussão, porque não tem como você mensurar muito, né? Eu falo, ah, uma colher de sopa, mas beleza, ele vai pegar uma colher de sobremesa, ou às vezes uma de café, que para ele não tem diferença nenhuma, e vai fazer uso, tá? Então, assim, sempre a gente observar um pouco essa questão de essas medidas, né, de colheres, porque pode ter um pouco de diferenciação, tá? O paciente relatou que teve resultados satisfatórios, né, após 2 meses de tratamento e que tem acesso à planta fresca, tá? O material está plantado na chácara da família e solicita orientação de como preparar o material que será colhido nesta semana para que possa ser armazenado de maneira segura para ele utilizar durante todo o ano. Então, qual que é o caso clínico aqui, né? A gente trazer para discussão. Ele usa cúrcuma, né? O açafrão da terra, acredito que todo mundo deve conhecer, né? Que tem um odor, uma aparência bem característica, né? E ele tem resultado satisfatório, tá? Nesse caso aqui, não é a efetividade do tratamento que está em debate, né? O que ele quer é entender como que ele pode fazer a preparação desse material que ele vai colher lá na chácara da família, né? E estocar isso, armazenar, né, no caso, para usar de maneira segura durante todo o ano, tá? Então, as nossas perguntas nesse caso, né, não é direcionada ao tratamento em si, porque o tratamento é satisfatório, né? É mais direcionado à planta, né, às boas práticas, né, que ele vai fazer, que ele deve fazer, né, para ter essa cúrcuma para usar ao longo do ano. Então, o que é que a gente pode orientar nesse caso, né, que ele não tem o conhecimento de como fazer esse armazenamento correto? Como que a gente pode orientar ele a ter um... Alguém fez uma pergunta, né? Se eu... Acho que a gente já... como podemos orientar o paciente? Alguém quer começar? Oi, acho que a Eu Daniela acho levantou a mão. que, Desculpa. assim, no caso vai fazer a coleta, né? Vai fazer ele coletou a planta. Eu acho que a princípio é importante explicar para ele a questão da higienização e da limpeza, né? Já que vai ficar armazenado, é muito importante fazer a correta higienização para impedir qualquer tipo de contaminação, principalmente por fungo, né? E também a questão da secagem, que é muito Uhum. importante, porque na material a gente explica, provavelmente ele não vai ter uma estufa, mas É, mesmo que faça uma secagem a seco, é importante que a planta seja armazenada bem seca, até para impedir essa questão do fungo da proliferação, porque senão vai ter uma contaminação da planta e vai ficar inviável de utilizar depois. isso. É um dos pontos que a gente pode abordar, né? Eu vou mostrar mais à frente, vai ter uma imagem de uma secagem, né? Não, secagem não. Tem da secagem também, né? Mas era da lavagem que eu ia falar, né? Tem uma imagem de como a gente faz a lavagem de uma maneira mais correta, né? Que foi, acho que até um vídeo que a gente pegou de um dos colegas tutores. Porque eu não tenho o vídeo, eu só peguei a imagem. Mas da Farmácia Viva de Jardinópolis, se eu não me engano, onde eles fazem, né, essa limpeza. Eu vou mostrar mais à frente para vocês, mas esse ponto que você tocou é fundamental, né? A lavagem correta, né, e a secagem, principalmente para evitar a proliferação de micro-organismos, né, ali na planta. Alguém mais tem algum ponto? A questão também do tamanho, né? Como é que se isso vai ser o tamanho da dimensão que isso vai ser secado, né? Se ali, eu me lembro que numa das aulas falava se é rasurado ou se é em pó, né? Em pó, a Isso. superfície de contato vai ser muito maior e aí a É, validade é menor, né? sim. Se ele quiser usar para o ano todo, o ideal é ele não fazer a pulverização
completa, né? Senão ele vai diminuir Exatamente. o tempo de prateleira, né? Que a gente, um termo que a gente conhece, né? A gente diminui o tempo de prateleira ali, a validade do produto, né? Porque eu aumento a superfície de contato. Agora, quando eu deixo, por exemplo, ela da forma que é o mais correto de se secar, né? Que é fazer lâminas, né? Eu aumento o prazo de validade, né? Então eu consigo consumir ali durante um prazo de validade bem bom. Agora, se eu trituro tudo de uma vez, realmente você pode lá na frente, daqui a um ano, não ter uma cúrcuma de qualidade para ser consumida. Tá? Ali no exemplo, eles te davam 2 semanas quando era no formato de pó. Bem Duas, curto. 2 semanas, né? Muito, Uhum. se ela tiver bem sequinha, né? A cúrcuma, né? E bem seca e pulverizada, o, assim, alguns locais mostram que dá para usar até 6 meses, tá? De a validade. Se eu falo dela íntegra, né? É porque íntegra é muito difícil de manter, né? Porque depois que você triturar ela, vira uma pedra, né? No liquidificador. Mas se você fizer uma lâmina, né? E ela laminada ali, você consegue manter por até uns 2, 3 anos, facilmente. E o controle também disso, né? Que tipo de embalagem, quantas vezes tu vai abrir, né? Isso tudo vai Sim, influenciar, né? O tudo. ambiente, se é um ambiente, qual é a época do ano, é um ambiente que é úmido, que é seco, são muitas variáveis, né? São. Até a época da coleta, né? Da colheita, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que tem um estudo que mostra uma época de colheita mais favorável, né? Para cúrcuma, né? Então, todos esses fatores influenciam de fato, né? No, nisso que o paciente quer, né? Nessas orientações que ele pretende para armazenar aí a cúrcuma por um ano. Então, eu vou abrindo algumas possibilidades aqui para a gente ir discutindo e qualquer coisa vocês podem também abrir o microfone para a gente ir debater. Quais as condições do plantio, né? Que ele está... Será que o plantio dessa cúrcuma está correto, né? Não sei se é bem o caso da cúrcuma, né? Mas tem umas plantas, né? Que eu estava com a planta hoje à tarde na cabeça, agora eu não me lembro. Mas tem um estudo que demonstrou que você plantava ela com uma árvore em cima, uma árvore maior, e a sombra, né, dessa árvore, ela interferiu nos metabólitos secundários, né? Então, que essa planta gerou, né? Então, como será que está o plantio, né? Será que está perdendo a qualidade da planta pelo plantio errado, né? Então, tem uns livros, né? Uns compêndios onde mostra, né, algumas etapas de como fazer o plantio correto, né, a colheita correta, separação, enfim, né, não é o foco, né, nosso foco aqui, até porque em alguns locais, se for mais profissional, né, o local profissional, uma farmácia viva, enfim, às vezes tem um agrônomo associado, né, então ele consegue ajudar nessas questões de plantio, tá? Mas verificar, de fato, como está sendo as condições de plantio, né, desse, dessa planta, né, na casa, na chácara, no caso ali do paciente. Qual a origem, né, da espécie? Né? Onde ele conseguiu essa cúrcuma, né? Será que é cúrcuma que ele conseguiu, né? Será que é uma cúrcuma diferente, né? Então, tem algumas possibilidades, né? Então, se ele tiver uma foto, né? Quem está habituado com a planta, ou dá uma olhada na farmacopeia brasileira, alguma coisa assim, né? Ou no site da Fitoterapia Brasil também tem as plantas lá, as fotos, né? Ou se tiver uma essicata, né? Que eu acho muito difícil ter uma essicata ali na hora, né? Para você comparar, para saber se de fato é aquela espécie que ele está plantando, né? Então, perguntar qual a origem, né? De onde ele trouxe, quem deu, né? Já tinha aí se você usava, né? São alguns pontos que a gente pode abordar. Será que é realmente, né? Cúrcuma longa, né? Qual a cor da flor, né? Da cúrcuma que você tem lá, né? Porque tem um outro tipo de cúrcuma, né? Que é a cúrcuma zerdória, né? Que é uma cúrcuma também, mas tem umas outras
funções, principalmente para motilidade intestinal. Eh, e ela é muito parecida, mas a flor é diferente, né. Você tem uma flor rosa e uma flor branca, né, então você precisa saber roxeado, né, não é bem rosa, mas você precisa saber diferenciar ali. Será que é realmente cúrcuma longa, né? Só pra gente, eh, orientar o paciente a fazer o uso correto, tá? Espera aí gente, só um minutinho. Desculpa gente. Voltando aqui, né. Qual a época da colheita, né, do que ele está pretendendo, né? Eh, eu vou passar um slide mais na frente, mas é claro, varia, né, de local para local, mas nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, é um estudo da Índia, né, onde demonstrou que, num determinado mês, né, a concentração de curcumina, né, foi bem maior do que nos outros meses, né, nas estações do ano, no verão, no inverno, enfim, né. Então tudo qual a época da colheita, né, todas essas questões influenciam, de fato, no na quantidade de curcumina, né, que é a a o metabólito que eu estou, pretendendo utilizar da planta, né. Aqui, como eu falei para vocês, né, tem as 2, né, a meu Deus, a cúrcuma longa, desculpa, que tem a flor branca, né, eu não botei aqui embaixo, mas tem a flor branca, e essa aqui é a zerdória, né, que é meio, roxeado, meio rosado, né, elas são muito parecidas, mas têm funções diferentes, né. Então, lá naquelas perguntas, né, para o paciente: "Onde você pegou essa espécie, né, de onde é essa espécie? Será que realmente é a cúrcuma longa?", né, então só para a gente ter eh, uma ideia do se realmente o paciente está fazendo o cultivo correto, né, pra colheita. Aqui é o estudo que eu falei para vocês, né, só resumindo, né, quando a gente está na senescência, né, lá no naquele período onde a planta está praticamente morta, né, que a gente olha assim e fala: "Nossa, acabou a planta", né, está completamente seca e tudo. Nesse estudo lá na Índia, tá, então pode ser diferente do Brasil, tá gente, demonstrou que ali em março, né, onde está 100% de senescência, né, onde a planta se olha assim, você praticamente a planta está morta, é onde eu encontro maior teor de curcumina, né. Então, o na hora da colheita, né, orientar o paciente a colher na época que a cúrcuma está naquele aspecto, de planta morta mesmo, né. Não sei se eu coloquei a imagem, mas, as folhas já estão tudo bem seco, né, porque o que importa para a gente é a parte subterrânea, né, da planta. Então, naquela hora, a colheita é o mais ideal, tá, até para a gente conseguir uns níveis de curcumina maior do que se eu colhesse a planta, né, ainda nesse cenário onde ela está mais, viva, né, digamos assim. Aqui a lavagem, né, com pressão, né, acho que é vape o nome disso aqui, VAP. Aqui no DF a gente fala lava jato, né, onde tem uma alta pressão, né, uma alta pressão aqui no bico da mangueira, e a gente consegue fazer essas lavagens, né, claro, colocando num recipiente onde, a sujeira e a água escorra, né. A gente faz essa lavagem da cúrcuma, longa nesses recipientes, e essa é a maneira mais eficaz, né, de se fazer a lavagem, até para a gente não fazer uso de escova, né, para você não perder ali a parte da droga vegetal, tá.
A secagem, né, é um ponto crucial para orientar o paciente, ali nesse caso do que ele quer cultivar e fazer armazenagem por um ano, de como que ele vai fazer essa secagem, né. O ideal é laminar, né, a planta, né, como se fosse aqueles chips, né, de batata que a gente conhece. Fazer deixar ela laminada, fica muito mais fácil para secar. Você coloca sobre uma superfície, né, claro, é igual alguém comentou, né, provavelmente o paciente não tem uma estufa em casa, né. Então você coloca num recipiente, inerte, né, onde não vai ter interação com a planta, e deixar secar à sombra, né, lá, eh, esses chips, né, de cúrcuma. Quando ele estiver já bem seco, aí você pulveriza, né, no caso em casa mesmo no liquidificador, você pulveriza a planta, que você vai usar, né, que acho que igual a Lúcia, não sei se foi a Lúcia que trouxe, mas se eu, faço a pulverização da droga inteira para eu usar o ano inteiro, eu vou perder validade, né. Então o ideal é você deixar a cúrcuma laminada, né, seca, o que você for usando, você vai triturando e já usa, tá, pra você não perder prazo de validade ali da planta, né. O interessante é laminar, porque depois que se você não laminar, a planta ela vai ficar dura, né. Às vezes já pegaram uma cúrcuma longa muito seca, ela fica bem dura mesmo, né, se você colocar aquilo ali no liquidificador, tem que ser um liquidificador muito bom para conseguir fazer a pulverização dessa planta, tá. E o liquidificador que você usar, você usa só para isso, porque vai ficar amarelo e laranjado, né, e com cheiro característico que a gente conhece, né, que não vai sair talvez nunca mais, né, então, se tiver um liquidificador para deixar só para isso aí é o ideal, tá. O armazenamento, né, alguém trouxe também essa questão, né, da gente colocar o ideal é pote de vidro, tá, e até colocar um papel laminado, né, no pote ali para proteger da luz, né, de perda da qualidade da planta, né. Se ela é íntegra ou ela laminada, né, ela vale ali por 3 anos e você vai pulverizando se você for usar, tá. E se pulverizada, o ideal é que se consuma até 6 meses, né, porque aí a gente aumenta a superfície de contato dela e ela vai perder em prazo de validade, né, em tempo de prateleira, tá. Alguém, gente, tem alguma observação sobre a cúrcuma, alguma dúvida do processo de que a gente poderia orientar o paciente nesse caso, né, em que ele queria, ter a planta, né. Eu acho que um dos pontos centrais ali é saber se realmente o que ele tem é cúrcuma, né, cúrcuma longa, né. Porque como eu mostrei para vocês, tem 2 tipos ali, né, que eu trouxe. Então acho que o primeiro ponto ali era, será que se o senhor está cultivando de fato cúrcuma? E orientar para ele a época do ano, como que ele vai a melhor época para colheita e todo esse processo de lavagem, secagem e armazenar, tá. Alguma dúvida? Ou alguém quer colocar algum ponto, alguma experiência? Não? Antes de entrar no caso clínico 3, vocês me dão só um minuto, gente, deixa eu só pegar uma água que minha garganta tá seca. Só um minutinho, tá. Deu tempo de pegar. Tá todo mundo aí ainda? Todo mundo quietinho? Então vamos lá.
compartilhar de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, obrigado. Bom, esse é o nosso terceiro e último caso clínico para a gente ter uma discussão. Talvez seja o mais breve, né, das nossas discussões, onde a gente vai tratar da aloe vera, né, que é a babosa, né? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já deve ter tido contato com babosa, né? É, às vezes não contato físico, né? Mas já viu, já sabe o que que é, tá? Então, paciente TC, feminino, 51 anos, procura o serviço de saúde com sinais de dermatite que apareceram na sequência ao uso de gel de babosa, tá? De preparação caseira, tá? É importante colocar isso em destaque. O paciente relata ter tido o antebraço queimado em um acidente doméstico e preparou o gel caseiro de babosa, aloe vera, e relata que o utilizou 3 vezes ao dia, tá? Então, ela usa a babosa, que ela fez em casa, né? Adquiriu a babosa, ou pegou do quintal, a gente sabe que tem muita gente que tem babosa em casa, né? E fez o gel, tá? Gel de preparação caseira. E observou que teve ali uma dermatite, né? Na pele, ali no antebraço, tá? O que que pode ter ocorrido nesse caso, tá? Então, a gente pode trazer algumas hipóteses para discussão. Quem quer falar? Ninguém? Vocês estão muito Eu quietinhos. vou falar de novo. Eu acho que é por causa da aloína presente na babosa. Ela não tirou a aloína. A aloína provoca irritação. Primeiro tem que deixar a babosa ou num recipiente com água ou fora mesmo, corta, deixa a aloína sair toda para depois poder cortar e usar o gel. Senão ela realmente provoca uma reação alérgica. Isso, ótimo ponto. Obrigado, Daniel. Alguém mais? Eu vou abrindo aqui e a gente vai discutindo, tá? Esse ponto que a Daniela falou é o crucial. Talvez é o que quem tem mais familiaridade com a babosa, né, e sabe dessa característica dela, né, vai perguntar. O senhor tirou o exudato, né? Claro que a gente vai perguntar para o paciente, porque ele não tem obrigação nenhuma de saber o que que é, né? A gente vai se referir num nome mais popular, de que ele consiga entender, né? Mas o senhor tirou aquele líquidozinho marrom que sai, tem que deixar a planta escorrer, né, para tirar a aloína, enfim, né? Mas eu vou abrindo aqui algumas hipóteses, tá? Houve erro na manipulação do produto, né? Porque às vezes não foi o gel em si, né, que ela fez, que causou a dermatite, né? Às vezes foi na preparação, né? Não usou luva. O paciente sabe que tem que tirar a aloína, tem que deixar escorrer. Mas, beleza, mas na preparação, ele usou a luva para tirar a aloína, né? Ou ele entrou em contato com a aloína lá, cortou, pegou e botou para escorrer. Então, assim, às vezes no gel, no produto final, pode já ter tirado todo aquele exudato, né? Mas na preparação ele pode ter tido uma falha ali de boas práticas e acabou tendo contato com a parte mais irritante, né, da droga, tá? Após o corte, né, deixou escorrer o exudato marrom, né, é, fala marrom, mas ele é parece meio amarelado, assim, né, não tem muito, mas dá para diferenciar, acho que eu coloquei uma foto na frente, assim, né, então é igual a Daniela falou, né, após o corte ali, a gente deixa, de fato, essa aloína escorrer, né, porque ela é tóxica, né? Ela é irritante para a pele, né? Ela é usada em outras funções, né? A aloína, mas nesse caso, para a utilização do gel de babosa, né? Para uma queimadura de primeiro grau ou para um cicatrizante de um ferimento, a gente tem que realmente tirar, né? Esse exudato, senão, de fato, o paciente vai ter uma irritação de pele, tá? Foi usada somente a parte translúcida da droga, né? Da planta, no caso.
Eu acho que eu coloquei, tem um tempinho já que eu fiz esse material, não estou lembrando se eu coloquei umas fotos, mas tem uma foto na internet, porque o povo vende umas coisas na internet e eles não ligam muito do que está colocando lá, né? Porque às vezes a pessoa não tem de fato conhecimento. Mas um vidrinho de babosa assim é como se fosse uma propaganda, aquelas fotos bonitas. E dentro você vê um monte de casca, né? A casca da babosa, né? Provavelmente lá dentro tem, né, a aloína, porque se ele não tirou a casca, provavelmente ele não usou só a parte translúcida, né, da planta. Então, às vezes a gente bate o olho na internet, vê lá e fala, nossa, mas não ligaram nem de. Porque às vezes você deixa com a casca para ficar mais bonito, né? Mas quem olha assim, entende, sabe que está errado, né? Porque você não vai administrar o gel de babosa ali com a casca, né? Você usa só a parte translúcida da droga. Tá? A casca foi retirada, né? É onde a gente tem também uma quantidade ali de aloína, né? Por isso que a gente deixa fazer escorrer, né? Até ser retirado, para a gente poder usar a parte translúcida. Aqui eu coloquei uma imagem, ó, o exudato aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver nessa partezinha de cima, né? É meio amarelado, meio marrom, né? Aqui tá pouquinho, né? Mas aí ainda dá para enxergar. Aqui é a parte translúcida da droga, né? O que a gente de fato usaria para o gel de babosa, né? Então depois você vem tirando, né? Cuidadosamente ali a parte translúcida para não pegar casca, né? Enfim, e deixar escorrer completamente ali para não ter o problema da aloína em contato com a pele, tá? Aqui é a imagem que eu falei para vocês, ó. O gel de babosa, né? Eles botam lá e aqui dentro tem tudo, né? A, a casca ou a parte que a gente usa, né? Para ficar até mais bonito, né? Até porque se eles colocassem só a parte translúcida, né? Ia ficar parecendo que o vidro tá vazio ali, ia dar uma impressão. Não chama atenção, né? De fato, é o que eles querem chamar atenção. Tá? Mas, é, nesse caso desse paciente específico, né, a gente orientaria nesse sentido. A, a preparação desse gel que é caseiro, né, está sendo feito corretamente? Se eu estou usando luva para fazer essa manipulação, está deixando o exudato sair para não ter problema da irritação da pele? Então, são questionamentos ali que a gente poderia fazer mais direcionado, né, para as boas práticas, visando ter um produto de qualidade, né, que o paciente possa usar com segurança, tá? Bom, gente, esses eram os nossos 3 casos clínicos para a gente discutir um pouco, né, principalmente fazendo ligação com o conteúdo lá de boas práticas, né, que a gente viu lá na aula 1 do curso, tá? É, não sei se você, claro, né, o tempo não dá para a gente entrar em super detalhes, né? A gente, ainda bem que temos vários compêndios aí internacionais, tem um site muito bom que traz, né, a parte de fitoterapia, que é a Fitoterapia Brasil. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entra lá, você digita o nome botânico da planta, ele traz um monte de informações, né, algumas propriedades de toxicidade, alguns estudos que já foram feitos, né, para grupos específicos. Ah, um estudo foi feito para idosos, para grávidas, né, para lactantes. Então, para quem quer se aprofundar mais, né, é um site muito legal. E a farmacopeia brasileira, né, que a gente já conhece, né, já tem um pouco mais de, pelo menos já ouviu falar da farmacopeia brasileira pelo menos na graduação, acredito que 100% das pessoas já ouviram falar, né? Mas na farmacopeia tem, né, as especificações da droga, o que que é a droga vegetal da planta, né? Ah, é a folha, é o caule. Tem algumas preparações, né, que você pode fazer, infusão, por decocção, maceração, enfim, tem algumas hipóteses que você pode, algumas opções, né, na verdade, que você pode fazer. E características mesmo da planta, né, indicação, indicação farmacológica, né, algumas interações, né, mesmo que
não tem estudos, né, às vezes suficientes para isso. O que tem está na farmacopeia, né? Então, para quem tem curiosidade de aprender e um desejo, né, de se atualizar mais desse tema, são algumas obras que eu deixo aí para vocês. Lá no curso, né, quem já teve a oportunidade de fazer as aulas, vê que sempre no final tem alguns links, né, e tem uma biblioteca lá dentro do próprio módulo da Fiocruz, onde tem todas as referências, né, bibliográficas que são usadas no curso. Então, você pode acessar, né, as RDCs, as leis, tem muito artigo, né, a maioria é em inglês, né, assim, boa parte é em inglês ou outro idioma, mas aí tem a tradução, né, você consegue traduzir facilmente ali no Google para entender o contexto, né, então é importante quem tiver interesse nesse tema, porque como eu disse, né, é matematicamente impossível a gente conseguir debater a fundo todas as questões das plantas e todas as plantas, né. Bom, gente, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se querem alguma coisa que a gente possa fazer diferente no encontro que vem. Está sendo a primeira turma desse tipo de, de, de modelo, né, de curso, então vocês fazem a parte teórica e a gente tem esse encontro ali um pouco para discutir. Então está sendo a primeira vez ali da Fiocruz, né, nessa parte, pelo que os coordenadores passaram. Então, é tudo muito aprendizado, né? A gente está fazendo, mas a gente quer também ouvir o feedback de vocês aqui ou no privado do fórum, tá? Mandar o feedback do que a gente pode melhorar no próximo, é, enfim, tá? É uma experiência nova para todo mundo, então a gente está aberto a melhorar sempre, claro. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida que queira trazer, algum questionamento, senão a gente encerra, né, por hoje. O nosso bate-papo lá do quem nunca acessou, né? A gente tem o fórum lá no dentro do módulo do curso, onde a gente pode colocar as informações, né? Dúvidas. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, pode colocar lá, que a gente vai, do conteúdo do curso ou do conteúdo dos encontros, a gente vai fazer atrás da resposta, coloca lá o mais rápido possível para a gente esclarecer, tá? E feedbacks do curso em geral, do conteúdo, do tutor, da coordenação, enfim, fiquem à vontade, gente, tá? Quem não sentir à vontade para fazer publicação lá no fórum que todo mundo vê, tem uma parte lá que dá para mandar mensagem privada, tá? Vocês podem fazer esse tipo de contato, tá? Bom, espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, né, dos alinhamentos de expectativa que eu fiz ali no final, no início de como seria, né, nosso encontro. Espero ter ajudado, né, ajudado a abrir um pouco, né, o nosso cenário crítico ali, né, nossa criticidade diante de um caso clínico. E é isso, a gente se encontra de novo no dia 2 de outubro, se não me falha a memória, tá? Até lá vocês têm que dar uma olhada nas outras aulas, porque a gente já volta com a outra abordagem, né? Se não me falha a memória, de farmacotécnica, alguma coisa assim. Tá? Então a gente já volta com a outra abordagem. Hoje foi de boas práticas, depois a gente vem com outra, e no final a gente vem com outra, tá bom? Então é isso. Vai ser a Oi. mesma, professor? A nossa turma sempre vai ser a mesma? Sempre a Eu mesma, cheguei tá? tá bom. Eu Sempre entro a na mesma. casa novamente, né? Tá. Isso, tá bom? Essa vai ser a nossa interação lá no fórum, turma K, e aqui também sempre turma K, tá bom? É isso, gente. Desejo uma boa noite para você. Oi, desculpa, Raquel, você ia falar. Desculpa você começou a falar e eu comecei depois. Foi ótima a aula, obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Sei que né, a maioria de nosso trabalho aqui, às vezes o dia todo, tem outras escalas, dá aula, enfim, né, a realidade de cada um, profissional, pessoal, enfim. Agradeço a disponibilidade, né, da gente estar junto nessas 2 horinhas. E desejo uma boa semana para vocês. Estudem
e a gente se encontra daqui umas 2 semaninhas, lá no dia 2 de outubro. Mas eu confirmo para vocês lá no fórum, tá bom? Obrigado, viu, gente? Boa noite para vocês.